Lucas, eu queria saber o seguinte de você. O Putin venceu uma votação bastante expressiva, para dizer o mínimo, né? E você é um acompanhador atento da cena russa, você fala russo, conhece muito, tem muitos contatos lá dentro, já visitou diversas vezes o país, então acho que você é um observador bastante categorizado para avaliar os cenários e as tendências aí. Eu queria saber o seguinte, com esse novo mandato do Putin, essa força eleitoral que ele ganhou, quais você acha que vão ser os rumos da Rússia agora? Muito boa pergunta. Bom, antes de tudo eu vou fazer umas considerações aqui sobre a própria eleição do Putin, né, que é muito difamada, contestada no Ocidente. O Ocidente ojeriza líderes populares, né, tem uma coisa de que se você não venceu as eleições ali por uma margem pequena de votos, obviamente as eleições foram fraudadas, obviamente não havia oposição, etc. Só compartilhando aqui um pouco do que eu conheço ali do processo eleitoral russo, do que eu acompanhei. Eu pude observar ali o primeiro dia de eleições. Meu foco foi trabalhar no pré-eleição, né, inclusive na zona de conflito, mas eu consegui acompanhar pelo menos o primeiro dia, né, o primeiro e segundo dia, na verdade, os 2 dias ali eu acompanhei um pouco de como estava o clima de eleições na Rússia. Eu posso dizer seguramente, né, que os russos, todos os russos que eu conheço, né, não tem um que eu conheça, né, que não tenha votado no Putin. Isso não é uma coisa anormal por lá. Todos votam. E eu estou falando aqui, não é nicho, eu não me relaciono com russos por nicho. Eu conheço russos comunistas, russos monarquistas, russos apolíticos, russos nacionalistas, por aí vai. Todos eles identificam o Putin como uma alternativa, como a única alternativa, como o único possível de guiar os rumos do país no atual momento. E isso é um processo bastante natural em relação a como o Putin se desenvolveu politicamente. Ele chegou ao poder num país totalmente destruído, uma Rússia que não era diferente de uma república do Sahel hoje em dia, de um Haiti da vida, totalmente acabada, fragmentada, à beira de uma guerra civil, né? E ele reestruturou o país, fez esse país chegar ao que é hoje. Uma economia maior que a da Alemanha, vencendo uma guerra contra uma coalizão internacional, se projetando geopoliticamente para ser a potência que a Rússia tem a vocação de ser, né? Então, por mais que muitos russos tenham divergências em relação ao Putin, e tem divergências ideológicas, divergências programáticas mesmo, né? Por mais que tenham divergências, eles o enxergam hoje como a única alternativa possível, né? Não por ser menos pior, mas por ser o melhor, por ser se provado ao longo do tempo melhor, né? O mais capaz ali de guiar o país dentre tantas dificuldades. Tem gente que acha que não há oposição na Rússia, mas o problema é que essa oposição não consegue chegar a lugar nenhum pela própria impopularidade. Andando na Rússia, inclusive, você não vê nenhuma propaganda do Putin, em lugar nenhum. Eu passei por várias regiões da Rússia nesse mês, várias. Né, ali de Sochi até Moscou, passei por todas, no sul até a capital. Em nenhum lugar eu vi uma propaganda eleitoral do Putin, não existe isso, não existe. Da oposição você vê jornais da oposição, etc., mas não vê do Putin. O Putin é identificado já hoje em dia como a própria Rússia, né? Os russos enxergam o Putin como algo natural ali. A oposição faz propaganda, tem jornais, distribui, etc., mas não tem força, não tem popularidade. Se somar os votos da oposição, são ali, sei lá, família e partido, nada mais do que isso. Então, só para contextualizar, né, o fato de haver um líder popular não significa que as eleições são fraudulentas, não significa que as eleições são farsantes, não significa que o país não seja democrático, significa simplesmente que o povo realmente apoia esse líder. E a história do Putin mostra por que isso aconteceu, né? A Rússia que ele pegou e a Rússia que ele está conduzindo agora. E para os próximos anos, eu simplesmente vejo o Putin continuando esse legado. Qual será o desfecho da Operação Militar Especial? Esse é o primeiro ponto. Nós temos que analisar como será o desfecho na questão territorial, né? Quanto território será novamente reintegrado à Rússia. A partir dessa configuração, há o desafio de reintegração não apenas formal, mas material dessas regiões, né? Completar o estado de pacificação, completar não fazer dessa reintegração de territórios uma anexação de problemas, uma anexação de instabilidade, mas fazer algo realmente pacífico.
como foi a experiência com a Crimeia, Donetsk e Lugansk. Então esse será o grande desafio dele, talvez. A nível interno, continuar gerindo o país com todo o seu aparato técnico institucional que ele conseguiu configurar com o tempo, em meio a todas as dificuldades, continuar seguindo os rumos que foram que estão se desenvolvendo desde 2022, manejar a economia do país, manejar o desenvolvimento do país em meio às sanções, etc. E o mais importante de tudo, que é a nível geopolítico, saber qual será a posição da Rússia nesse contexto de multipolarização internacional. Isso, porém, não depende só da Rússia, depende dos inimigos da Rússia e dos seus aliados, né? Isso depende de como os BRICS vão se posicionar como um todo, né? O que eu vejo hoje é a Rússia, a Rússia e a China, especificamente, e o Irã, que entrou para os BRICS mais recentemente, como os países ali que têm uma visão muito, muito consolidada do que eles querem para os BRICS, que é consolidar ali como uma representação internacional das nações emergentes. A princípio, a intenção russa é fazer isso em coexistência com a ONU, junto com a ONU, dentro da ONU, talvez. Porém, à medida que a ONU se permite ser capturada pelo Ocidente, a situação pode degringolar para o outro lado. Hoje em dia, é muito forte na Rússia a discussão sobre fazer dos BRICS uma nova ONU. Largar a ONU com o Ocidente, criar uma outra sociedade internacional dividida em eterna sanção de um lado para o outro. Essa é uma discussão muito forte. Muitos acadêmicos russos, inclusive o professor Dui, que frequentemente vai no nosso canal, defendem isso, né? Mas é uma visão um pouco ainda comedida ali. O governo russo ainda não está inclinado para isso. Ele está tentando negociar com o Ocidente, mas os rumos que a Rússia vai tomar vão depender muito de como o Ocidente vai lidar com esse processo de multipolarização. Se houver uma aceitação, se houver uma admissão de que a ordem americana realmente acabou e que é preciso negociar uma nova configuração global, então as coisas podem caminhar mais pacificamente. Mas se a posição ocidental continuar sendo agressiva, a Rússia terá que tomar outros rumos.